local agora à noite. A violência dos seguranças cessou. A superlotação dos trens, não. Gente para todo lado. Portas escancaradas, que não fecham. Tamanha a lotação. Quando faltam trens, nas linhas urbanas mais procuradas, é assim que milhares de pessoas viajam no Rio de Janeiro. A situação ficou ainda pior com a greve dos ferroviários, que já dura 3 dias. Sufoco comum nos trens à noite, como comprovamos agora há pouco, numa das linhas mais movimentadas do Rio, que já havia chamado atenção na manhã desta quarta, na estação de Madureira, onde o trem lotado estava com quase todas as portas abertas. Mas uma cena ainda mais impressionante estava por vir, que foi registrada pelo repórter cinematográfico Eduardo Torres. Em vez de proteger os passageiros, os seguranças dão socos, chutes e chicotadas. É o cordão do apito que os seguranças usam para dar as chicotadas. Até um policial militar ajuda a bater nos passageiros e empurrá-los para dentro do trem. Revoltados, os passageiros reclamam das agressões. Um dos homens uniformizados responde com um soco. Um rapaz filmou tudo de perto com a câmera do celular. Depois da selvageria, o trem parte com 4 homens em cima de um vagão. Os passageiros agredidos deram queixa na delegacia. Quando eu saí aqui, simplesmente eles me agrediram. Quando eu descendo do trem para Santa Madureira, me agrediram. Com socos, chutes, muita agressão. Esse outro homem prefere não mostrar o rosto. Eles queriam fechar a porta de qualquer jeito, só que não tinha como. Quem estava na porta estava dando tipo chicotada, como se fosse bicho, fosse cavalo tomando chicotada. A Supervia é a concessionária do Serviço de Trens Urbanos do Rio de Janeiro. Ganhou a concessão por 25 anos, renováveis por mais 25 a partir de 1998, quando houve a privatização do sistema ferroviário. Nesses últimos 10 anos, triplicou o número de pessoas que usam trens urbanos na cidade. Mas os passageiros dizem que os atrasos, a superlotação e a violência dos seguranças fazem parte da rotina de quem usa esse serviço. Como sempre, entra, empurra, é pontapé, é cotovelada, é soco. Então a gente passa por isso e não sabe mais o que fazer. A concessionária demitiu 4 funcionários envolvidos na agressão desta quarta-feira e diz que vai apurar se mais alguém deve ser punido. Às vezes acontece, por exemplo, como hoje, muita gente e na hora do tumulto pode acontecer uma situação como essa. A empresa tem conhecimento disso e todos os outros casos foram apurados e a mesma coisa que aconteceu de hoje, os empregados, funcionários foram demitidos. A polícia informou que os seguranças serão chamados para depor e podem ser iniciados por lesão corporal, com pena de até 2 anos de prisão. A agência que regula as concessões de transportes no Rio abriu um processo para apurar o caso. Em nota, a agência diz que a Supervia pode ser multada e até mesmo perder o contrato de concessão. Em tese, isso pode acontecer, em tese, né? Se ficar demonstrado uma ineficiência, descumprimento de cláusulas que permitiram a concessão, teoricamente isso pode acontecer. O que ocorreu foi inaceitável, muito grave. A questão da parte de recursos humanos e do treinamento da empresa, que deverá ser inteiramente reformulado para melhor cuidado, ter profissionais mais habilitados ao trato com o cidadão, com o usuário e com o passageiro. A violência nos trens do Rio viola a lei de concessões. Uma das responsabilidades de qualquer concessionária de serviços públicos é atender os usuários com segurança e cortesia. A lei de concessões foi assinada em fevereiro de 95 no governo Fernando Henrique. Ela define direitos e deveres de empresas privadas que recebem dos governos federal, estadual ou municipal a permissão para explorar serviços públicos. O parágrafo 1º do artigo 6º é claro. Cabe à concessionária prestar um serviço adequado que satisfaça as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia. Na Câmara, o vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes coloca em dúvida a eficácia da concessão do transporte ferroviário no Rio e defende que o serviço volte para as mãos do governo. Segundo ele, as concessionárias não trabalham como deveriam, porque não são cobradas. Verificamos que a agência reguladora, que deveria fiscalizar, não faz o seu papel de fiscalização e nunca puniu, nunca tomou nenhuma atitude.
O presidente da OAB no Rio de Janeiro vai mais longe e diz que as cenas de violência nas estações de trem são flagrantes de um crime e o Estado não pode permitir que isso aconteça. É a concessão de um serviço público, é a concessão que o Estado faz a particulares para prestar um serviço público. E o Estado tem que fiscalizar. E, do meu ponto de vista, não tem fiscalizado corretamente. No Japão existem os oshiás, empurradores de passageiros, mas ao contrário do que acontece aqui, eles são exemplo de que é possível lidar com o público em trem lotado com educação. Na internet não faltam imagens deles, trabalhando nas estações de Tóquio nos horários de pico. São os oshiás, os empurradores, funcionários do metrô que organizam a entrada dos passageiros nos trens. A profissão existe desde 1955. Na década de 70, passaram a ter mais trabalho quando a rede pública não conseguia dar conta da quantidade de passageiros que usavam o sistema, no auge do boom econômico japonês. Com suas luvas brancas, os oshiás têm uma missão: assegurar que os trens não saiam com atraso, ainda que para isso precisem dar uma ajudinha. Desde os anos 80, empresas públicas e privadas atuam no sistema de metrô e trens de Tóquio, considerado o mais eficiente do mundo, mas também um dos mais lotados. Mais de 6 milhões de pessoas utilizam o metrô todos os dias. A saída encontrada foi aumentar o número de trens, investir na construção de novas linhas e diminuir os intervalos entre um trem e outro. As empresas japonesas também mudaram o horário de entrada e saída dos funcionários para evitar aglomerações nas estações. Só no metrô são 14 linhas, com quase 300 quilômetros, quase 5 vezes mais extensa que a malha do metrô de São Paulo. Hoje, por acaso, houve um incidente que provocou atrasos em várias linhas do metrô de Tóquio. Na saída do trem, eu e todos os demais passageiros recebemos um papelzinho como este, uma justificativa para apresentar ao chefe, que provavelmente também chegou depois do horário porque veio de metrô. Um sistema tão confiável que é usado até por executivos de grandes empresas japonesas. E ainda nessa edição, apesar da crise em março, houve a geração de mais de 30 mil empregos.